Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos os melhores e aqueles que fazem a diferença em Indaiatuba. E hoje eu estou recebendo um casal aqui. Eu tive uma aula com eles nos bastidores aqui antes da nossa gravação. Me deixou assim, já imaginando muitas coisas. E daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque é um assunto que a cada dia mais vem ganhando destaque e enaltecendo a criatividade daqueles que precisam de um ambiente inovador, com uma qualidade acima da média. Mas antes de apresentá-los, gostaria de lembrá-los mais uma vez, né, dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, ainda a Fire Soluções de Segurança contra Incêndio, empresa aí com quase 30 anos de experiência, que reúne confiança e excelência em mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos. Então, se está precisando de um projeto, entre em contato com eles. E lembrando também que esse podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A Ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. Então, como eu disse lá no começo, estou com eles aqui, que fazem um trabalho assim maravilhoso aqui em Indaiatuba, já são referência há muito tempo. Estou aqui recebendo a Viviane Américo Giuliani e o Fábio Fernandes Giuliani, da Casa Nova Projetos e Marcenaria. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Já conheciam o estúdio? O estúdio não, mas a mesa do estúdio eu conheço. Legal, legal. Sejam bem-vindos, então, ao nosso podcast e obrigado pela parceria com o Grupo Mais de Expressão, gente. Nós que agradecemos. Aliás, que trabalho maravilhoso, né? Tá falando aqui com o meu xará, foi uma... ele até me mostrou aqui um pouco do trabalho que eles executam, gente, é realmente espetacular. Mas eu gostaria de saber de vocês, como é que surgiu a Casa Nova? Desde o começo era um projeto em conjunto ou acabou acontecendo ao longo dos anos e da experiência profissional que vocês acumularam? Por favor, contem a história da Casa Nova para nós. Bom, a nossa história é uma história bem bacana, porém uma história bem simples também, né? Ao longo da minha juventude, né, eu aprendi a profissão de marcenaria, né? Mas a marcenaria não era igual essa marcenaria de hoje, moderna, né? Onde existe MDF, software. Na época não existia nada disso. Era prancheta, lápis, calculadora e madeira. Era marcenaria raiz. Marcenaria raiz, né? Antigamente você fazia os guarda-roupas tudo de madeira, né? Era difícil você fazer móveis assim planejado. E na época também, quando eu trabalhava em marcenaria, você não fazia tipo hoje, como é dividido, tem uma madeireira que faz as esquadrias, outro pessoal faz o piso, né, os decks, e depois vem com os móveis planejados. Não, antigamente, quando fechava-se uma casa de alto padrão, chegava lá um caminhão, uma carreta de madeira, de mogno, cerejeira, que era o que trabalhava muito na época. Você cortava todas as madeiras, executava tudo e aí começava a fazer piso, porta, batente, fazia tudo. Fábio, deixa eu pedir para você aproximar um pouquinho mais o microfone aí para a gente ter uma captação melhor. Bacana. Aí, nessa época, era madeira mesmo, bruta, né? Para você ter uma ideia, não existia nem tanto assim nota fiscal de madeira, porque era muito fora de controle, porque tinha muita madeira. Hoje não, hoje para você comprar uma prancha de madeira, você tem que fazer um cadastro no IBAMA e tudo mais. Enfim, aprendi o ofício de marcenaria, né? E aí mudei para Indaiatuba, né? Quando eu cheguei em Indaiatuba, eu vim para morar, eu sou de Presidente Prudente, né? Eu vim para morar com amigos que moravam em República, né?
Eram 5 amigos que brincavam na mesma rua ali e tal, jogava bola, um foi vindo, o outro. Estavam em São Paulo. A empresa de lá mudou para cá, para São Paulo, e aí onde tudo começou. Eu fui o último integrante do pessoal para vir. E aí eu já tinha 24, 22, 23 anos mais ou menos. E aí eu tava cansado de marcenaria, porque, é muita conta, é muito cálculo que você tem que fazer. E para você dar uma produtividade em alta performance, você exige muito de cálculo e conta e equação, né? E aí eu falei assim, eu tô cansado de marcenaria, eu vou mudar minha profissão. Aí fui trabalhar em metalúrgica, né? Aí trabalhei numa multinacional aqui, quando eu entrei lá dentro da multinacional, nunca tinha entrado, né? Fiquei deslumbrado lá com aquele monte de robô trabalhando. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio bacana, né? Aí beleza. Você percebeu que o futuro já estava sendo desenhado. Já estava sendo desenhado. E há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, não existia ainda uma marcenaria tecnológica que é igual a hoje, que o pessoal costuma falar, a marcenaria 4.0, né? Que é a marcenaria do futuro. Então, naquele período ali, meus amigos sempre falavam, pô, a gente precisa estudar, lá no interior a gente não tinha condição, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma faculdade? Aí pensamos, pô, mas para entrar numa faculdade, 5 anos, tem que pagar, a gente não tinha condições, né? Família simples, humilde, né? E a gente sempre correndo atrás. Falei assim, não, vamos entrar no curso técnico, então. Vamos fazer um curso técnico e nós vamos ingressar na carreira melhor, né? Na área de trabalho melhor, e buscando um salário melhor também e tudo mais. Sim, né? Aí nesse período aí fizemos curso técnico de processo, eu e meus amigos fizemos lá o vestibular lá para estudar no Senai em Campinas e passamos na primeira. Eu passei na primeira, ele passou na segunda. Né? E aí lá eu fiz curso técnico de processo de produção, né? Só que era uma coisa totalmente diferente, né? Eu era bom em marcenaria, em desenvolver, fazer cadeira, sala de jantar, aquelas cadeiras colonial. Cara, aquilo lá a gente brincava, eu e os meus amigos, quando a gente tinha 17, 18 anos, quem fazia a melhor cadeira, quem fazia a cadeira mais complexa, né? Era desse jeito na época, né? Então ali já vinha o grau aí de dificuldade ali de performance que você tinha dentro do trabalho, né? Claro. E aí, nesse meio tempo, estudei e tal, aí comecei a trabalhar de técnico de ferramentas. Só que passou um certo tempo, eu conheci a Viviane. E aí a gente se casou. Tá. E eu continuei trabalhando de técnico de ferramentas. Isso em Indaiatuba? Em Indaiatuba, A Viviane é daqui mesmo, né? E aí, nesse tempo que nós se casamos, né? Foi logo quando Indaiatuba começou a crescer de verdade. Começou a lançar condomínios, começou a ter bastante prédios, né? E aí eu fiquei pensando, pô, eu nunca empreendi, eu poderia começar a empreender. Foi na onde que eu falei assim, pô, eu acho que eu vou fazer móveis planejados para esse monte de apartamento aí que tá chegando na cidade. E você acredita que a mentalidade foi essa, mas, cara, eu acho que a gente fez 5% só da nossa história em apartamento, o resto foi tudo casa. É mesmo? Que interessante. Aí foi na onde que eu comecei a procurar uma marcenaria para comprar. Nós tínhamos um apartamento, eu falei para a Viviane falou assim, não vamos vender o apartamento não. Eu falei assim, não, vamos vender o apartamento para comprar uma marcenaria. Nossa, a mulher ficou brava, hein? Na época foi difícil, né? A gente não sabia empreender, né? E aí foi se passando o tempo, aí eu comecei, ela foi comprar um estofado numa loja aqui em Indaiatuba. E essa loja tinha uma fábrica. E o rapaz queria comprar lá, queria montar uma fábrica para fazer móveis colonial, que ele vende móveis de decoração, né? E aí ela conversando, falou assim, o que seu marido faz? Meu marido tá querendo comprar uma marcenaria, tal, ele é técnico de processos, ele é marceneiro, assim, assado. Eu preciso montar, eu tenho uma fábrica de estofado, eu queria montar uma fábrica de móveis. Olha só. Aí foi onde começou a história. Foi na onde que eu fui lá, aí eu conversei com esse
com esse empresário. E ele falou assim, não, vamos, eu preciso de uma fábrica porque o meu nicho de mercado atende para isso aqui. Eu fui lá, montei a fábrica para ele. Nesse período que eu montei essa fábrica, no Brasil, eu andei o Brasil inteiro para comprar máquinas, né? Que aí a gente fazia uma alta escala, né? Eu conheci muita gente indo para a feira, né? Visitando muita feira aqui em Bento Gonçalves, fui muita feira de máquina, né? E eu comecei a ver que a marcenaria ela não estava tão engessado igual na época que eu tinha parado, né? Que eu falei assim, pô, isso aqui tá muito difícil, né? Já era a marcenaria 2.0 ou a 3.0? Eu acho que na 2.0, já estava no nível a mais. Já estava no nível a mais já, porque antigamente o software que você tinha era AutoCAD, só desenhava as linhas na mão. E aí depois eu comecei a conhecer outros softwares, tipo quando eu fiz curso técnico de processo, você conhece bastante softwares de 3D, né, que fazem a execução dos projetos, né? Enfim. E aí, beleza, eu falei assim, agora deu 2 anos, vai vir aquela crise no Brasil, né? O governo complicado, uma situação difícil e não estava se vendendo móveis de decoração. Aí eu falei assim, agora eu vou comprar uma marcenaria. Beleza. Aí lá vai eu falar com a Viviane de novo. Viviane, vamos comprar uma marcenaria agora. Ela falou assim, não sei o que, então tá bom, então vai. Aí beleza. Aí comecei a anunciar o pessoal que eu conhecia, né, que eu queria comprar uma marcenaria. Aí uma pessoa ficou sabendo, um outro empresário. Aí o cara pegou e falou assim, você tá querendo comprar uma marcenaria? Ele me ligou, né? Você tá querendo comprar uma marcenaria? Eu falei assim, tô. Ele falou assim, aí de cara, nem sabia quem que era o cara. Eu falei assim, você tem o que aí para vender? Você tá vendendo uma? Eu quero comprar. O que você tem para vender? Né? Eu falei assim, não, eu tenho um negócio melhor para te propor, beleza? Beleza. Aí o cara me chamou lá, esse empresário me chamou e falou assim, eu tenho uma representação comercial, eu tenho um faturamento médio alto porque eu vendo para o governo e eu precisava montar uma fábrica. Aí eu falei assim, pô, cara, acabei de montar uma, eu não quero montar não, cara, eu quero montar minha marcenaria mesmo. Aí ele falou assim, não, vou te propor uma sociedade e tal, né? E aí ele, nesse meio tempo aí, ele falou assim, mas por quê? Como que você conseguiu meu telefone, né? São ramos diferentes, móveis corporativos para móveis residencial, enfim. Aí ele falou assim, eu fui na feira um mês passado e eu fui em 5 lugares da feira diferentes. Conversei com 5 representantes diferentes de máquinas e tudo mais. Cara, dos 5 estandes que eu fui, 4 falou no seu nome na minha região. Caramba. Pra você ver, por isso que eu falei pra você que eu conheci bastante gente no Brasil a esse nível. Aí foi onde que a história começou. Aí fizemos, executamos a fábrica lá, montamos a fábrica. E aí começamos a fazer projetos de licitação. O primeiro projeto de licitação que eu coordenei ali na fabricação foram os projetos das salas de videoconferência da Unesp. As 46 salas do estado de São Paulo. Caramba. Executei todas. Foi a primeira licitação. Aí vai de novo. Veio uma crise, não sei se foi mundial, como foi. E aí veio aquela crise do governo, né, onde aconteceu os impeachments e tudo mais. E aí o órgão público... Acaba parando, né? Travou. Muita gente que tinha esse tipo de representação sumiu do mercado, eles desapareceram. Hoje não tem mais isso, né? Esse tipo de mercado. Porque até as grandes empresas, que eram 4 ou 5 no Brasil, todas elas quebraram, só ficou uma, né? Que é a de potência. E beleza. Aí veio essa crise, aí o pessoal falou assim, pô, a gente precisava entrar no ramo residencial, porque o corporativo vai morrer. Daqui tá com os dias contados. Aí eu falei, não, a gente não tem estrutura para ir pro corporativo, porque eu já sabia, pro residencial, porque eu já sabia como que a banda tocava, né? O profissional que faz o corporativo não faz o residencial, são coisas diferentes. E o que faz o residencial não faz o corporativo. Não se misturam as coisas. Não, porque são técnicas diferentes, né? É tudo diferente. No corporativo tem muito metal, muita regra, muita norma, né? E o cara que faz residencial não vê muito isso de regra e de norma, né? Então, e a técnica também é diferente, né? Da instalação. Aí exatamente nesse ponto, quando foi
para fazer esse alavanque aí para a gente mudar para a área residencial, que a gente começou a crescer na empresa que eu gerenciava. E aí naquele momento ali eu tive um burnout, né, que fala. Eu não aguentei porque era muita carga para uma pessoa. Eu coordenava 40 pessoas entre engenharia, produção, tudo. E aí foi onde que eu falei para Viviane, Viviane. E aí lá eu tinha um salário bom, tudo bom, minha vida tava indo tranquila, cara. Aí eu falei para Viviane, né? Quando deu esse burnout, eu fui no médico, né? Aí o médico pegou, segurou no meu ombro assim, um senhor, um médico, falou assim: filho, o que tá acontecendo? Eu expliquei para ele. Aí eu tava com medo, você tinha problema no coração, porque nunca tinha acontecido isso comigo, né? Aí ele falou assim: você não precisa parar de fazer o que você está fazendo, né? Que eu falei que eu queria sair dessa profissão, você só precisa mudar a forma de fazer ela. Foi onde a minha chave virou. Aí eu falei com ela mais uma vez, ela falou assim: não, agora a gente está com a vida estabilizada e tal. Aí eu peguei e falei assim: não, ou eu saio pra gente montar um negócio pra nós, ou você vai perder o seu marido, eu vou morrer. Aí ela falou assim: não, então sai. Foi verdade isso mesmo. Caramba. E aí... A pressão era muito grande. A pressão é grande, A pressão é grande. Aí foi na onde que eu saí e aí comecei a prestar serviços para a empresa que eu trabalhava. E aí nesse meio tempo foi na onde que eu comecei a planejar a minha empresa, né? Eu comecei fiz aquela árvore genealógica que você aprende na escola lá, como de administração, como fazer e tal. E aí fui criando os itens, né? Biblioteca, máquina, local para trabalhar. Fui seguindo ela lá, logotipo, né? Inclusive o logotipo, quem escolheu o nome foi a Viviane. Lá em casa é assim também, Viviane. A última palavra sempre é minha. Pois não, senhora. Achei o logotipo lá e ela falou assim: tinha que ser Casa Nova, né? Eu falei assim: mas por que por que o nome Casa Nova, né? Ela falou assim: qual o nome da marcenaria? Ela falou assim: tinha que ser Casa Nova. Mas eu falei assim: por que Casa Nova? Porque todo mundo que vai fazer móveis vai mudar para Casa Nova. Não é? É o que espera, né? É o que quer. Exatamente por isso que é o nome Casa Nova. E aí eu falei assim: mas Casa Nova... Aí eu falei assim: vamos colocar então Casa Nova, Projetos e Marcenaria, que nós fazemos projetos para as pessoas, né? Também, e executamos a marcenaria. Legal. Foi aonde que tudo começou. Eu levei 2 anos para configurar a empresa, fazendo trabalhos para os meus amigos, para os meus parceiros e tal, para manter as coisas em casa. E aí comecei sozinho, na minha casa, né? Aí lá comprei as máquinas lá, comecei a operar e comecei a trabalhar. Só que naquela época era muito difícil você furar uma bolha no mercado de Indaiatuba, porque é uma cidade muito tradicional e eu não conhecia muitas pessoas. Aí a Viviane trabalhava no escritório de contabilidade, né? Onde que eu... Entrou com networking. Aí ela me apresentou pro ex-patrão dela, e aí ele me apresentou para um pedreiro dele, que aí eu fiz alguns trabalhos pro ex-patrão dela lá, né? E aí esse cara viu credibilidade e honestidade no que eu fornecia. Foi na onde que esse rapaz me indicou para um cara, e esse cara, ele é um cara muito fluente da cidade, que é o Marcelo Polis da Policenter. Sim, conheço. Mandar um abraço para aquele cara lá, aquele cara é o padrinho da Casa Nova. Aquele cara, ele que fez o network para mim. Eu até consegui atender ele e a esposa dele, a Érica Polis. E aí foi aquele cara, ele pegou e falou assim: cara, eu vi comprometimento, gostei de você. Todos os amigos dele ele me indicava. Aí os caras nem contavam com ninguém, já fazia direto. Direto. E essa aí é a importância do boca a boca, né? A gente dá indicação. É muito importante. Nós trabalhamos assim durante muitos anos, viu? Nesse sistema de fazer anúncio, Instagram, a parte toda, né, digital, nós estamos vindo com isso daí de uns 4 anos pra cá. Isso veio depois, mas o primeiro momento durante foi... toda a nossa trajetória, a gente trabalhou muito com indicação. Na verdade, a gente só atendia por indicação. Legal. E tanto porque a gente não queria crescer tanto para não perder a qualidade. Claro. Pela falta de mão de obra mesmo e o que tinha era muito caro. Então, assim, sozinhos a gente não conseguia.
E a nossa tinha uma preocupação também, né? Fazer que a nossa empresa não morresse nos primeiros anos. Claro, que é o grande desafio de todo Por empreendedor. eu Né? trabalhar em contabilidade, né, durante 15 anos eu trabalhei no mesmo lugar, eu vi várias pessoas abrirem várias empresas e fecharem as mesmas. Então, eu tinha um grande receio. E lá foi uma escola para mim de empreendedorismo, né? Porque eu também comecei com o Dércio, assim, ele tinha um escritório bem pequeno e ele cresceu muito. Hoje ele é uma pessoa muito bem na cidade, muito respeitado. Com certeza. E ali eu entendi que a nossa empresa ela precisava crescer saudável. E a nossa trajetória demorou um pouco porque a gente, né, tentou assim, cresceu sem dívidas. Quando a gente começou a marcenaria, demorou uns 2 anos para Viviane, mais até, né? Uns 3 anos, pra né? eu conseguir me desligar, né? Porque acreditar 100%. eu precisava se crescer. dividia nos dois. Eu precisava crescer e eu não tinha uma pessoa para fazer a parte administrativa. Eu já tinha estruturado a empresa. E ela é boa de administração, né? Da parte burocrática. Ela não entende de marcenaria. Ela não sabe fazer projeto. Mas pensa uma mulher hoje que vende e que resolve qualquer tipo de negócio. Que bacana. Ela é boa em resolver negócios. Ótima. Por isso que vocês formam uma boa dupla. Exatamente. Antes da gente falar dessa segunda etapa, vou entrar com os nossos merchans aqui no nosso... Já chegamos no minuto 17 já no nosso programa. Então, olha, só lembrá-lo, né, mais uma vez, agradecer mais 2 dos nossos patrocinadores, que são o Haikusen Dojo, né, que oferece o melhor do Karatê Kyokushin aqui em Indaiatuba. Se você é fã de artes marciais e quer aprender o melhor do Karatê, procura lá o Haikusen Dojo, faça uma aula experimental e, olha, além de se exercitar, de aprender disciplina, vai se divertir muito. Confere aí no rodapé aqui e marca a sua aula experimental. E lembrar também, né, que um dos nossos oferecimentos, aqui dos nossos patrocinadores, é a Rio Investidora e Construtora, que está apresentando o Estúdio Linen. Confere aí. Bacana, gente. É muito bom quando uma empresa se desenvolve assim dessa maneira tão salutar e a gente percebe que unem-se dois talentos, né, como vocês dois, cada um na sua área, mas buscando sempre o melhor, que é o crescimento, né, e a melhoria contínua da Casa Nova Projetos e Marcenaria. Mas eu queria que você nos falasse hoje como funciona o processo de criação, vamos dizer assim. Eu, Fábio Alexandre, chego lá com uma ideia na cabeça, quero mais ou menos isso, um projeto do apartamento ou da residência. Creio que vocês devem ter uma boa conversa para saber o que o cliente espera do projeto final. Cria-se o projeto em 3D, é isso mesmo? Sim, faz sim. até a execução e a instalação. Todo esse processo, existe um tempo médio de realização para isso? Sim. Quando o cliente chega lá para nós gostamos de fazer o briefing, né, com ele. Claro. Quando não vem com um projeto de arquiteto, então ele demora um pouco mais. Quando vem do arquiteto, a gente só revisa ali se tem alguma alteração, cores, a gente explica um pouco do nosso trabalho. Claro. E quando não, a gente tem os nossos projetistas, são design de interiores, que ele vai captar ali do cliente, conhecer ele melhor, para entender qual é a essência, a dinâmica daquela família, para que a gente possa fazer um projeto mais próximo que eles desejam e que, né, condiz com o ambiente deles. O que a gente também gosta de estar fazendo? Nossa empresa, a gente leva o cliente até uma obra que a gente esteja finalizando a montagem ou finalizada, para que o cliente também conheça lá o acabamento. Veja que é uma coisa do mesmo que mostramos lá no nosso showroom, é entregue na casa do cliente, para ter uma credibilidade melhor e uma tranquilidade, porque é um investimento alto. E a gente vê que as pessoas chegam bastante receosas com tudo isso, né?
Esse processo dele chegar, a gente desenvolver o projeto, apresentar tudo até o orçamento, a gente demora aí mais ou menos uns 20 dias. Depende do tamanho do projeto, Sim, depende da lógico, necessidade, a complexidade, né? Tem uma série de variáveis aí que determinam Hoje o tempo. Tem clientes muitos que vêm de São Paulo, aí você tem que atender nos horários que ele precisa, né? Fora do horário comercial. Legal. Isso a gente faz bastante também, atender aos sábados, depois do horário comercial, a gente chega a atender bastante gente ao domingo, que a gente se adequa bastante ao que o cliente está precisando no momento. E isso é uma realidade do mercado que não tem como fugir, né? Sem dúvida. Bacana. E aí, fechou-se o trabalho. Existe aí, Fábio, uma média de tempo em que para execução de todo desse projeto e a instalação também? Vocês fazem tudo? O pacote completo, até a instalação. Como que funciona lá? Essa parte que a Viviane falou, que é a parte comercial, ela também tem um processo, né? É quando a pessoa chega lá, faz a entrevista, nós não fazemos o orçamento se ela não for visitar o nosso trabalho em uma obra, né? Ou a gente visitar a obra dela. Tipo assim, nós estamos terminando uma casa. Você me traga o projeto do arquiteto. Ó, eu tenho um cliente que a gente fez muitos projetos, né? Eu tenho uma cliente que o projeto dele é muito semelhante com o seu. Então, eu tenho credibilidade para chegar no meu cliente e falar assim: você poderia abrir a sua casa para me mostrar para um cliente? A gente Nada melhor do que ver ao vivo, né? Em loco. Se a pessoa estiver morando ou não. Então a pessoa abre as portas lá e a gente vai lá e leva a pessoa. Aí apresentamos o trabalho lá e a Viviane vai falar assim: esse padrão te atende? É isso mesmo. Quer subir a régua, a gente sobe. Abaixar, não. A gente já tem um padrão, é esse aqui. Ponto. Exatamente. Porque não dá para você ter uma... hoje, a marcenaria, você tem 2 pontos: preço e valor. Então, a gente sempre trabalha com valor que é o quê? Um orçamento justo, com uma qualidade que vai ter tanto a beleza e a durabilidade. Sem dúvida. Porque hoje a gente vive num mundo que tudo não se dura muito, né? Como era a marcenaria antiga. Então, nós nos preocupamos bastante com isso, com a durabilidade. Então, a gente explica, dá uma aula para o cliente em marcenaria quando ele vai até nós para conhecer ele na fábrica, conhecer o trabalho. Que legal, legal. E hoje, o que as pessoas hoje têm a dificuldade é o seguinte: o prazo de uma marcenaria. Porque assim, um móvel planejado com qualidade e padrão, ela demanda um pouco mais de tempo de montagem, e a procura também tem que ser maior, porque a gente tem que acompanhar certos pontos da obra para que tudo se encaixe na entrega desse móvel. Muita LED nos móveis, né? Então, a partir do momento que fez esse projeto aí que nós desenvolvemos, passamos para o nosso sistema, lá tem um projetista de venda que vai fazer isso, que vai falar: é assim que você quer, com essa medida, com essa altura, tal, você quer o forno aqui, a lavar a louça ali, a gente vai desenvolver o projeto para a pessoa. Claro. Tirou do projeto de venda, a gente leva esse projeto eletrônico, a gente aproveita o mesmo projeto, leva ele para o nosso setor de engenharia lá, onde nós vamos configurar ele e ajustar ele conforme a realidade da casa da pessoa, da obra, né? Vamos lá medir todos os pontos, onde tem registro, onde tem pia, bancada, o que tiver. Nós vamos ajustar tudo eletronicamente. Porque é desse arquivo eletrônico que nós vamos gerar um plugin para a máquina, e aí a máquina vai fazer todo o processo, né? Vai cortar, vai colocar a etiqueta lá com o nome, com a posição da borda, com o nome do material, o nome do cliente, que ambiente que é. Isso já vem tudo configurado, que vem do software, né? Então, esse tempo depende, vamos supor, para fazer um ambiente a gente faz em média de 1,7 ambientes por dia na fábrica, né? Trabalhando 22 dias. Então a gente produz uma média aí hoje de 35 ambientes por mês, né? Trabalhando de segunda a sexta, né? Então, uma casa de médio alto padrão, ela tem 10 ambientes, 12, né? Porque a gente não conta um banheiro como um ambiente. Todos os banheiros da casa a gente conta como um ambiente. Certo. Né? Então, em média, um ambiente leva entre produzir, que leva 1 ou 2 dias, a instalar mais 2 ou 3 dias, uma média de 5 dias por ambiente. Gente, o Fábio estava me mostrando aqui um pouco da fábrica, né? Da organização da fábrica, dos processos. É impressionante. É assim...
E é muito interessante, né? Eu brinco que o bom de fazer esse podcast é que a gente aprende todo dia e trata de assuntos dos quais nunca imaginou que poderia um dia falar. E é muito interessante ver essa nova marcenaria, como o Fábio falou, a marcenaria 4.0, sendo colocada aí ao mesmo tempo personalizada e ao mesmo tempo altamente tecnológica. Assim, realmente eu acho que o limite hoje, gente, é a criatividade de quem estabelece, de quem monta o projeto, de quem do que o cliente espera. E a funcionalidade também é muito importante, né, gente? É bom te destacar isso, né? E hoje em dia tem muita preocupação também. É um dos pontos que, quando o cliente chega lá, muitas vezes ele vem com uma ideia do que ele vê muito no Instagram, de Pinterest. Só que daí, conversando com o cliente, a gente consegue entender a personalidade dele. Claro. E que aquilo não vai ser prático para a família, para a funcionalidade da família naquele momento, a agilidade que eles têm no dia a dia. E aí a gente já tenta mostrar para ele o mais próximo, né? E a gente vai adequando, ajudando eles a adequar isso. Às vezes ele não consegue enxergar, a gente mostrando uma planta para ele, os espaços, a circulação, o layout de um ambiente. E muitos clientes têm essa dificuldade, essa dúvida. Aí o que a gente faz? A gente pega o cliente, marca com ele num sábado, vai lá na casa dele, aí marca tudo de fita crepe no chão, ó, o sofá vai ser aqui. Tem cliente que você tem que fazer isso aí. Porque senão ele não vai entender, que ele quer que faça um negócio ali que não dá certo. Ó, tem gente que tem um closet. Eu comprei uma casa com closet. Beleza, seu closet tem um tamanho. Não, mas eu quero colocar uma ilha no meio. Calma aí. Exatamente. Vamos lá medir. Aí você coloca um cabo de vassoura que está lá na casa disponível no momento e mostra para ela, não é possível. Só que, inviável. Assim, Fábio, uma coisa que algumas pessoas, clientes mesmo, perguntam para mim. Uma coisa que eu tomo muito cuidado e que eu não quero perder é mesmo esse atendimento pessoa. Sem dúvida. De perto, totalmente personalizado. Com o cliente. Né? Então, assim, a nossa empresa, a gente acompanha o cliente do início do projeto até a entrega da chave. E todo esse processo eu estou envolvida. E o Fábio também. Que legal. Então, assim, todo o primeiro atendimento do nosso cliente, quem faz sou eu. Isso eu não abro mão. Eu acho que isso, né, é uma diferença, é um carinho diferente. É uma coisa que eu gosto de fazer. E durante as instalações, a gente sempre está lá. Na entrega, a gente está lá. O pós também, eu que falo com o cliente no pós. Primeiro chega a mim e eu reporto para o setor de engenharia. Isso é importantíssimo, então, dá tranquilidade. Por mais que a nossa empresa tenha crescido, a gente tentou crescer até o máximo de não perder isso. Porque já é difícil você tomando esse cuidado, não tem como. São pessoas, acontecem muitos imprevistos, mas a gente tenta sempre deixar o nosso cliente bem amparado, dar as respostas bem rápidas e tá bem perto, que isso não vire somente o negócio, mas que isso se transforma em amizade, né? Em cumplicidade. E aí surjam novas indicações. Sim, não é importantíssimo. Gente, acreditem se quiser, já chegamos aos 32 minutos de programa, né? Eu falei que meia hora passa voando aqui. Passa mesmo. Mas olha, eu sempre falo aqui que nada mais, nada menos do que procurar ajuda especializada é o caminho. A gente tem muitas soluções aí no mercado que não são satisfatórias e podem dar uma dor de cabeça depois. Então, assim, vocês ouviram aqui, prestaram atenção em todo o processo, em todo o carinho que eles desenvolvem o trabalho. Então, pode ter certeza que o seu projeto vai ser muito bem cuidado com o Fábio e com a Viviane lá no Casa Nova Projetos e Marcenaria. Vou passar aqui o contato deles. O telefone é o 19-99778-2838. O site é o casanovaprojetos.com.br e o escritório fica lá na Avenida Bernardino Bonavita, 1258, Sala 2. Todas essas informações estão aí no descritivo para você acompanhar, entrar em contato lá passa lá, toma um cafezinho com a Viviane, com o Fábio, já leva o seu projeto lá e faz esse primeiro contato, que eu tenho certeza que vai sair negócio. Gente, eu vou deixar portas abertas aqui, porque a gente tem muito ainda para conversar, muito para falar, para debater sobre o trabalho de vocês, mas gostaria de agradecer mais uma vez a presença e que bom que vocês estão conosco aqui no Grupo Mais Expressão. Já deixaram o estúdio bonito, aqui mais bonito, e tenho certeza que vocês vão fazer isso aí ainda
por muitos anos aí com muitos outros clientes e daqui a pouquinho vou levar meu projeto lá também, tá? Mas eu vou falando baixinho aqui. Prazer. Mas muito mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos aí a oportunidade e a parceria. É isso aí. Então, ó, termina aqui mais um podcast Gente de Expressão. Voltamos a qualquer momento com mais pessoas, projetos, empresas que fazem a diferença em nossa cidade. Até a próxima.